Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Perfil Católico da Arquidiocese de Brasília. Hoje o nosso cenário está diferente, pois viemos até a paróquia Santo Antônio para conversarmos com o pároco, Frei Edgar Alves, sobre a elevação da paróquia Santo Antônio a santuário, que será realizada no próximo dia 25 de setembro. Frei, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre a principal motivação que leva então a paróquia a se tornar um santuário. Ora, a principal motivação são as devoções, né? Então, os fiéis que realmente se aproximam daquele santo ou daquele fato que aconteceu. No nosso caso aqui, de Santo Antônio, nós já havíamos feito esse pedido já várias vezes e agora finalmente o nosso cardeal Dom Paulo aceitou esse nosso pedido e nos concedeu esse título de santuário, que para nós é muito importante, né? Então, realmente, eu acredito que seja por causa disso, né? Porque ele esteve aqui já várias vezes e percebeu as pessoas, a devoção que se tem ao santo, né? E também os milagres. Já aqui no nosso santuário mesmo já aconteceu vários milagres. Então, assim, isso é importante e isso tocou o coração do nosso cardeal para ele poder nos conceder, então, esse título. Ai, que bonito. E de que forma essa elevação, então, a santuário, ela influencia a vida pastoral e também a organização das atividades da comunidade? Influencia de diversas formas. Porque, primeiro, nós vamos ter agora que acolher as pessoas. Eu tenho dito, justamente falando com as pessoas sobre isso, o santuário, ele é um lugar de acolhimento de todas as pessoas. Então, um lugar onde as pessoas vêm em peregrinação. Não apenas no dia 13. Aqui o nosso santuário, no dia 13, que é o dia de Santo Antônio, dia 13 de junho, é um lugar realmente onde passa mais de 50 mil pessoas, né, que vêm de todos os lugares, aqui das cidades satélites, de Brasília, que vêm também de outros estados, até de outros países, que de vez em quando aparece por aqui também. Nós temos muitos migrantes aqui na nossa cidade, o pessoal das embaixadas, e tem muita devoção no mundo todo de Santo Antônio. Então, com este santuário, as pessoas também vêm aqui. Mas não apenas no dia 13, vêm em diversos outros momentos. As terças-feiras são muito movimentadas aqui já no nosso santuário, e o próprio mês de junho é muito movimentado. Nós temos uma festa muito famosa, muito tradicional, muitas pessoas vêm nesta festa, se preparam. Na festa nós temos mais de 500 voluntários, entre outras coisas. Então, eu percebo que seja isto, né, que o cardeal também viu e que ele percebeu toda esta motivação, esse amor a Santo Antônio, e por isso, então, ele achou por bem agora conceder, então, esse título. Frei, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os benefícios pastorais e espirituais que a elevação a santuário, então, traz para a comunidade. Olha, esses benefícios têm realmente de pensarmos, né, a pessoa que vem aqui no santuário para ser bem acolhida. Aqui ela vai encontrar o sacramento da confissão, aqui ela vai encontrar uma direção espiritual, aqui também ela vai poder fazer o seu encontro pessoal com Nosso Senhor, através da exposição do Santíssimo Sacramento. Então, eu vejo que a pessoa tem muitas possibilidades de, no santuário, ela poder ter esses benefícios para a sua vida, né? Sem contar também as indulgências nos dias 13, no dia 13 de junho. Então, eu acho que tem muitos benefícios, realmente, que a pessoa poderá ter. E, pastoralmente, nós temos as pastorais que já existem, os movimentos, os organismos que estão ligados aqui ao nosso santuário e que agora poderão ter como que um ânimo a mais, né, para poder desenvolver as suas atividades. O nosso Santo Antônio, ele era uma pessoa muito humilde, muito simples, como o nosso seráfico pai em São Francisco, ele é contemporâneo de São Francisco, ele viveu muito isto, e o que nós podemos hoje mostrar do nosso santuário também é esse amor, né, às pessoas necessitadas, às pessoas que estão realmente precisando de uma palavra, estão precisando desabafar, e também em relação à caridade. Santo Antônio, ele, na sua vida, desenvolveu, né, esta ideia do pão, para poder o pão chegar
para outra pessoa, mas o pão material realmente, né, porque a pessoa sente fome. Então nós trabalhamos com essas duas coisas, né? O pão espiritual, de ser bem acolhido, de poder ter uma palavra de conforto e de amizade, e por isso também ter um ânimo para a sua vida, para vencer as suas situações. E por outro lado, esse pão material, né? Então aqui também é um centro de distribuição de cestas básicas, nós ajudamos várias pessoas por aí, ajudamos de forma especial a cidade estrutural, nós temos ali uma parceria muito boa com a paróquia de lá, a gente ajuda quando é possível, com cestas, com outros alimentos, nós temos uma semana missionária que fazemos, chamamos de Semana Franciscana, que é justamente de arrecadação dessas cestas e poder levar lá para a estrutural, porque além aqui da nossa paróquia, nós temos também o nosso colégio Santo Antônio, e aí com isso a gente faz toda esta organização juntos, né? Junto com o colégio e também o santuário agora. Então eu acredito que essa abertura assim para o pão material e para o pão espiritual vai ser uma das grandes riquezas que nós poderemos ainda mais aprimorar. Então a pessoa ela vai poder receber esse benefício pastoral, né, de encontrar aqui várias pastorais, nós temos aí vários projetos já pensados e nos preparando para a gente colocar em prática quando realmente recebemos o título. Nossa, é muito bonito quando o senhor fala sobre esse acolhimento, porque geralmente quem sofre, a primeira coisa que essa pessoa precisa é realmente do acolhimento. E tantas pessoas na sociedade também necessitando do pão de cada dia, e o senhor trazendo, né, essa questão da caridade, do amor, do estar preparado para receber essas pessoas que tanto precisam. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, Frei, como foi que a comunidade aqui recebeu essa notícia, então, né, uma graça tão grande de ter elevação, então, a santuário. Olha, recebeu assim com muita alegria, com entusiasmo fascinante. Eu até fiquei surpreendido de certa forma, porque eu estou há pouco tempo aqui, eu estou há quase 3 anos aqui como pároco, e os outros meus antecessores também já vinham com esta ideia, este é um sonho antigo de ser santuário. E depois, então, conversando, fizemos o pedido ao cardeal Dom Paulo, e ele finalmente aceitou e nos concedeu esse título. Só que foi de forma surpresa, porque a gente não sabia, eu não sabia como é que seria, e ele anunciou numa missa, na missa do dia 13 de junho, que foi o dia de Santo Antônio, agora deste ano de 2024, ele estava rezando a última missa, nós tivemos naquele dia 15 missas, né? Desde 6 da manhã, de hora em hora, a do cardeal foi à noite, às 20 horas, e na missa, né, terminando a missa, claro, ele já havia me falado um pouquinho antes, quando ele chegou, ele falou, vou anunciar hoje, falei, tudo bem, né, mas não contei para ninguém, fiquei também esperando que ele pudesse falar, e então quando ele terminou, a missa já estava quase no final, um pouquinho antes da bênção final, ele então disse, olha, eu vou voltar aqui a esta igreja, porque vou dar o título, então, de santuário para esta comunidade. Eu vou voltar ainda em setembro, né? E aí o pessoal começou a aplaudir e tudo, sem que eu mesmo, né, pudesse ter qualquer tipo de reação ali, né? Porque eu fiquei surpreendido por causa disso, porque eu pensei, tem várias pessoas aqui, mas nem todas são da minha paróquia. Pessoas que vieram, pessoas de outras paróquias que estão aqui por causa da devoção a Santo Antônio. Eu não pensei como que poderia ser a reação das pessoas, né? Eu falei, será que as pessoas vão acolher bem? Porque os paroquianos estavam em outras missas, né? Os ministros em outras missas, nós tivemos várias missas. Então, não eram só paroquianos, vamos dizer assim, que vêm nas missas dominicais aqui, que estariam, né, nessa missa das 20 horas. Então eu pensei, como é que vai ser isso, né? Como é que vai ser esse acolhimento? Mas foi muito interessante, porque o pessoal começou a aplaudir e não parava de aplaudir, não, né? Quer dizer, as pessoas, elas estavam esperando isso, de uma forma ou de outra, ou se não estavam esperando, quem ficou surpreendido no momento, achou que valeu a pena, achou que foi interessante, né? Achou que merece, enfim. De alguma forma, isso tocou no coração das pessoas e elas aplaudiram espontaneamente. Isso, na hora, até me surpreendeu, né, positivamente.
o cardeal também, certamente, né? E eu acho que foi realmente algo assim, que está certo, né? Essa foi a minha ideia, na hora, assim, né? Está certo. Ou seja, a gente fez algo que a comunidade queria. Não é algo que eu pessoalmente quis, que eu pessoalmente pensei por causa de um título. Não. É algo realmente da comunidade. Não foi algo, ou mesmo um sonho dos frades, nada disso, né? Tanto que também os freis, quando eu avisei os freis e tudo, muitos ficaram surpreendidos também, e que bom que vai ser o primeiro santuário da nossa província, vamos cuidar bem, vamos ter que mudar, vamos ter que agora encontrar como melhorar o atendimento aí e tudo isto. Então, assim, o governo da minha província também foi muito bem aceito, esse título. Então, assim, eu acho que foi todas essas emoções juntos, né? E da parte do povo foi muito bem recebido. Depois, com o andar, a coisa já andou um pouco, né? Na reunião do CPP, em outras reuniões que eu já fui, falando, a recepção é belíssima, as pessoas se emocionam. Então, é algo realmente que veio do povo. Não foi algo que foi pensado num gabinete, não foi algo pensado numa sala. Eu acho que realmente veio espontaneamente e veio do povo. Frei, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as mudanças litúrgicas e pastorais que devem ocorrer agora com essa elevação a santuário. Sim, ocorre, porque um santuário ele tem que se dedicar então a aquilo que é do santo, né? No nosso caso então de Santo Antônio. Então nós temos as terças-feiras, que aí vamos ter as missas durante o dia todo, alguns horários ali das missas, provavelmente serão 4 missas nas terças-feiras, que já temos, mas aí vamos ter que agora incrementar um pouquinho mais. E também no dia 13, né, todo 13 de cada mês, também vamos fazer as missas de Santo Antônio, e independente do dia que caia, não importa qual dia da semana que caia. Aí vamos ter várias missas também no dia 13, porque é o dia de Santo Antônio. E aí, outras pastorais, nós podemos então dar as bênçãos, que aí vamos ter que como fazer isto, para dar as bênçãos para as pessoas e também para os objetos, ou seja, que as pessoas vêm trazer os seus objetos de diversas formas. Então, eu acho que isso vai dar um pouquinho de diferença aí daquilo que a gente já vem fazendo aqui no santuário. Agora, essa elevação também ao santuário, ela muda um pouquinho esse fluxo de pessoas e impacta diretamente a devoção popular ao santo, não é isso, Frei? Exatamente. Nós temos que melhorar ainda mais o dia 13 de junho, que é o dia de Santo Antônio, e tentar fazer com que esse 13 de junho ele possa ser vivido durante todo o ano, de alguma forma. Claro, não vamos conseguir passar aqui no santuário todas essas pessoas que vêm aqui naquele dia, mas vamos tentar incrementar o nosso santuário com algumas atividades que possam chamar as pessoas para que elas possam vir aqui em peregrinação. Vamos colocar em exposição a relíquia do nosso santo, para que as pessoas possam vir, tocar na relíquia, fazer as suas orações, algo que fica muito escondido, né? Mas agora a gente vai, de alguma forma, criar aí celebrações, momentos, para que tenha mais acesso a essa relíquia de Santo Antônio e também tenha acesso a outros momentos de espiritualidade, de formação, que também é muito próprio do santuário. Nós teremos ainda este ano uma semana falando dos sermões de Santo Antônio. Santo Antônio é famosíssimo com esses seus sermões, então nós vamos ter todo um estudo. Já conversei com os freis nossos que são professores no Rio de Janeiro, que vão vir me ajudar aqui na nossa faculdade lá, da Faculdade de São Paulo também. Então os freis nossos que são estudantes de franciscanismo, eles vão vir então para poder nos ajudar, primeiro com esses sermões de Santo Antônio, depois com a própria vida de Santo Antônio, com seus milagres. Então vamos ter vários tipos de formação para que se possa conhecer e amar ainda mais Santo Antônio. Então vamos ter aqui umas atividades, momentos de oração, as devoções. Está começando também já no nosso santuário, prevendo justamente agora como santuário, os terços, né? Então vamos ter o terço para as mulheres, terço para os homens, e assim outras coisas que poderão ir nascendo, né? Isso tudo
não nasceu apenas da nossa ideia, mas pessoas que vieram, não, então agora nós podemos fazer isso, que tal a gente fazer isso, vamos incrementar. Então a gente está acolhendo todas essas ideias das pessoas, dos grupos, do CPP, para que a gente possa realmente ter aqui um santuário, esse lugar de acolhimento das pessoas. Então, assim, estamos ainda começando, né? Estamos vendo, conversando sobre o que quais as diferenças de uma coisa para outra, e eu acredito que até o final do ano ainda vão surgir muitas outras coisas. Agora, Santo Antônio é um dos santos, assim, que é mais conhecido na igreja, as pessoas são muito devotas de Santo Antônio. Queria que você contasse um pouquinho sobre a história do santo aqui na comunidade, como que ela se dá, assim, a importância, né, espiritual mesmo, da presença desse santo aqui na comunidade. Santo Antônio é muito conhecido no mundo todo, ele é muito conhecido. Um pouquinho rapidamente da história de Santo Antônio. Ele já era sacerdote, morava em Lisboa, Portugal, e já era ali de uma congregação. E os nossos freis, né, que a nossa ordem foi fundada em Assis, na Itália, com São Francisco, e São Francisco enviou alguns frades para a Europa e também enviou para Marrocos, que era dominada, portanto, ali pelos sarracenos. E tinha toda esta confusão na Idade Média e tudo isso. Então, quando São Francisco envia esses frades, esses 5, 6 frades, eles passam por Lisboa e Santo Antônio os conhece. E fica admirado com eles. Ele foi impactado realmente com aquela vida simples, com aquele jeito alegre de viver, com a pobreza, com a humildade, né, desses frades. E eles foram a Marrocos, foram mortos, né? Os restos mortais deles, de novo, passaram por Lisboa, no retorno, e Santo Antônio ficou impactado com isto, e conversou com os seus superiores, e falou, eu quero ser frade. E deixou tudo, e foi atrás de São Francisco, lá em Assis, né? Chegou lá, com o tempo, todas estas coisas, conheceu São Francisco, recebeu o hábito, que é esta roupa que nós utilizamos, do próprio São Francisco, e ele chamava Fernando nessa época, né? Chamava Padre Fernando. E quando ele recebeu o hábito, ele trocou de nome. Naquela época, nós trocávamos de nome. E aí, com isso, ele troca de nome e passa a se chamar, então, Antônio, Frei Antônio. E aí, passa a viver assim, de modo muito simples. Ele já tinha, como eu falei, já era padre, já tinha estudado teologia em lugares famosos, né? E ele é uma pessoa realmente muito, muito inteligente, e tinha uma pregação muito boa, mas ele não falou isso. Não falou, e foi trabalhado num convento, de porteiro, depois trabalhou na cozinha, lavando os pratos. Ele não falou sobre isto. Depois, um certo momento, tinha lá uma ordenação e precisava de alguém fazer uma pregação. Então estava lá bispos, padres, freis da nossa ordem, freis dominicanos e tudo isto, e precisava de alguém para fazer a pregação nesse dia. E não tinha, nenhum queria, nenhum ministro queria, nem o bispo queria fazer. E aí, por fim, alguém, né, tomado pelo Espírito, falou, olha, tem esse freizinho aqui, lá de Lisboa, né? Quem sabe ele faz. Coloca a missão para ele. Dá essa oportunidade aí, né? E ele aceitou e fez uma pregação belíssima, foi algo extraordinário. Ele sabia, né, a Bíblia de memória, sabia toda a Bíblia de memória, ele sabia tudo, tudo. E aí citava os textos com muita tranquilidade, e isso foi lindo. E aí depois disso começou as suas pregações, aí todo mundo viu que ele era diferente, que ele realmente, né, tinha uma postura diferente. E aí com isso depois São Francisco então já o enviou para um outro mosteiro, um outro convento nosso, né, um outro lugar. E aí depois ele foi crescendo por si mesmo. São Francisco também ali naquela época já estava em Assis com as suas coisas, e ele começou a viver mais perto da França, por ali assim, e aí foi para Pádua, né, e naquela região toda por ali, onde ele ficou depois ministro provincial daquela região perto da França, e assim depois ele foi ministro, e tem na biografia dele dizendo realmente que ele foi um ótimo superior, que ele era humano, que ele era uma pessoa que dava atenção, né, que sabia conversar, sabia receber os freis em dificuldade, porque como qualquer outra vocação,
temos dificuldades, Com certeza. um momento ou outro, e como superior ele sabia receber, tratava realmente como um filho, né? Todos que fazem os relatos dele falam sobre isso. Então, ele foi uma pessoa realmente extraordinária, né? E nesse andar da sua vida, depois com as suas pregações, aí começou a andar, ser um missionário nas aldeias, nas cidadezinhas por ali, né? Entre elas Pádua, que foi o seu último lugar, onde ele passou a maior parte e onde morreu. Então, por ali assim, começou a surgir os seus milagres já em vida, né? Porque ele realmente era um grande santo. Então, já em vida começou a ter os milagres e por isso também, né, as pessoas iam não apenas para ouvir as suas pregações, mas também em relação aos milagres. E aí a sua fama se espalhou, né? Entre esses, o mais conhecido, evidentemente, seja a questão do casamento, né? Que ele ajudou esse casal apaixonados e que naquela época precisava de pagar o dote e não tinham recurso, eram pobres, não tinham recurso, mas eram apaixonados um pelo outro. O que muita gente não olha e que eu gosto de destacar é isso, eles eram apaixonados, mas não podiam ficar juntos. Então o que Santo Antônio fez foi ajudar, né, aqueles dois, aquele casal, apaixonado um pelo outro e que não poderiam ficar juntos, a ficarem juntos, né? Então ele vai lá numa pessoa rica, faz uma aposta com uma pessoa, né? Vou colocar uma pena aqui do lado e do outro lado você vai colocando as moedas e vamos ver que hora que vai ficar, né, balanceado. E o cara, logicamente, aceitou que você não vai ser uma moeda, já vai ser bem mais pesado do que, né, a pena. E o rapaz, o rico, né, foi colocando lá as moedas, foi colocando, aí quando deu o valor do dote, é que se igualou. E o outro lado estava uma pena, né? Gente. E aí com isso, a aposta era então receber esse recurso, né? E aí ele deu a esse casal, o casal pagou o dote e foram viver felizes. Então essa história em volta, né, dessa ideia de ser o santo casamenteiro. Olha, e aí, isso por é uma isso, curiosidade. E aí por isso, depois tem outras cenas, né? Claro que ele não ajudou só uma pessoa, só um casal, né? Ele ajudou vários outros casais, já em vida ainda. E depois de sua morte, então, quando se começou a propagar os seus milagres, e um desses se destacou que foi este, aí outras mulheres também falavam, vamos fazer uma oração para Santo Antônio e tudo isso. Quando essa devoção chega aqui no nosso país, aqui no Brasil, né, quando chega essa devoção, vocês sabem, tudo aqui no nosso país começou com um fradezinho que veio junto com os portugueses e aqui rezou a primeira missa. Daí depois, né, vieram outros e tudo isto, e se trouxe também essa devoção a Santo Antônio, já desde aquela época. E aí no Brasil, a coisa foi pegando mais, né? E as mulheres fazendo suas orações, às vezes misturado com superstição e tudo isso. Então ele ficou muitíssimo conhecido como esse santo casamenteiro. Bom, resumindo tudo isso, chegando em Brasília, nossa capital, né, que foi pensada, planejada e finalmente convidar os freis para estarem aqui. Nós estamos aqui desde o comecinho, né? Esse lugar aqui, o santuário que é um pouquinho mais novo, mas aqui ao lado nós temos o que hoje é um salão. Esse salão era o que existia no comecinho de Brasília, quando se começou a construir Brasília, tanto que aqui era a catedral naquela época, por isso é chamado de proto-catedral aqui, neste salão. E o arcebispo vinha aos domingos rezar a missa aqui, porque não existia a catedral. A catedral estava sendo construída, tudo isto. Então, nesse tempo, já existia paróquia, já existia várias pessoas que moravam aqui, porque estavam trabalhando aqui e precisavam de um lugar de oração. Então eles vinham na missa aqui, o arcebispo vinha todos os domingos, os freis que moravam aqui recebiam, e na época o arcebispo rezava então as missas aqui da Arquidiocese de Brasília. E aí com isto, depois aí construiu a catedral, então voltou-se o culto todo para lá, e aqui ficou, então, como o proto-catedral, que tem isto até hoje. Virou paróquia, né? E depois nasceu, paralelo a isso, nasceu o colégio também, e tudo isso. Então, a devoção, ela foi crescendo, depois veio a festa de Santo Antônio, que ficou muito conhecida, muito amada, uma festa que está bem no comecinho ainda de Brasília, era bem pequenininha aqui na frente da igreja, depois foi aumentando, crescendo,
Hoje ainda continua enorme esta festa e muito conhecida, muito amada pelas pessoas. Então, o que eu percebo, estou tentando explicar é isto, é que a devoção aqui, ela foi acontecendo aos poucos, como realmente se deve acontecer, e cresceu também junto com esses milagres que foram acontecendo aqui também, onde várias pessoas que se encontraram aqui, né, se apaixonaram, voltaram no outro ano para poder agradecer a Santo Antônio. Uns certamente casaram e tudo isso, temos vários testemunhos em relação a isto, né? Mas o que é mais importante, a gente conta, é justamente esses casos que deram certo. Então, isso fez com que muitas outras pessoas também viessem aqui para fazer suas orações relacionadas a isto, relacionadas a esse momento da vida que seja aí o sacramento do matrimônio. Então, o que é importante que eu percebo? É que Santo Antônio, ele ajuda, então, os dois, né, o homem e a mulher, a se encontrarem, se apaixonarem, né, e casarem. Ou seja, chegar ao sacramento do matrimônio. Não é apenas se encontrarem e vão ficar juntos. Não é isto. Tem que caminhar para o sacramento do matrimônio. Porque o sacramento é que é importante, né? A bênção é o sacramento. Então, eu percebo que o santuário, o próprio Santo Antônio, e a devoção a Santo Antônio, ajudou, né? Foi como um instrumento para que essas pessoas se encontrassem e aqui pudessem, então, se apaixonarem uma pela outra. Então, eu acredito que o Santo Antônio, ele ajuda nesse sentido, né? Dessas pessoas se apaixonarem e, de novo, como no passado, também, hoje não tem dotes, claro, mas existe hoje o encontro das pessoas. Então, se a festa está proporcionando isso, se de alguma forma o santuário, em algum momento, com essas suas espiritualizações, consegue fazer as pessoas se encontrarem, eu acho que isto é bastante válido. Sem sombra de dúvidas. Eu queria então, para a gente finalizar, Frei, que o senhor convidasse as pessoas da Arquidiocese para que viessem, então, para essa tão bonita celebração que vai ocorrer no dia 25 de setembro. Convido com muito gosto a você, da nossa querida Arquidiocese de Brasília, venha participar conosco. Dia 25 de setembro, a partir das 19 horas, vamos estar recebendo o senhor cardeal Dom Paulo, vai fazer essa entrada solene, muito bonita, e depois a missa propriamente dita, e durante a celebração da missa, a leitura, então, do decreto elevando a nossa paróquia a santuário. Então, você está convidado, dia 25 de setembro, a partir das 19 horas. Logo depois teremos um jantar, você também está convidado para esse jantar. E convido a todos, realmente, né, para que possam vir. Vamos ter nesse dia um momento realmente de acolhimento, e eu espero a sua presença aqui. Ai, Frei, olha, muito obrigada por receber a nossa equipe aqui na paróquia. A gente, com certeza, vai ser um dia muito abençoado. E a gente fica muito feliz de ver, né, que a paróquia vai ser levada a santuário em um lugar tão propício para o encontro mesmo das pessoas. Então, obrigada. Pediria então que o senhor nos concedesse a bênção para que a gente possa encerrar o programa de hoje. Obrigado a vocês, obrigado à equipe toda, a você que está conosco, muito obrigado. E eu acho que o importante, né, é a gente receber esse título, não como algo que possa ser assim, que vai nos diferenciar, mas algo realmente que vai nos ajudar a melhorar a evangelização. E os freis, nós estamos muito felizes com isto, é um sonho, não apenas dos freis, mas de toda a comunidade. Então, é um sonho que a gente está se realizando. Não é apenas um meu sonho, algo que seja individual, particular, ou meu, ou dos meus antecessores aqui. Mas é algo realmente da comunidade, é um sonho da comunidade. Tanto que já chamava santuário. Às vezes as pessoas me perguntam, mas já chama santuário. Mas justamente por isso, porque as pessoas já tinham, né, esse santuário dentro do coração. Agora não vão receber de forma oficial, vão ser santuário da Arquidiocese de Brasília, né, com decreto, né, então acho que esse é o grande diferencial, porque já está no coração. E agora vamos ter esse título oficialmente. Então você está convidado e eu quero agradecer a todos por dar esta oportunidade da gente falar um pouquinho aqui da nossa devoção ao nosso querido Santo Antônio.
Então, que você possa receber essa bênção. Aqui eu uso muito uma expressão que eu aprendi quando trabalhei lá em Goiás, eu tô bom passado, né? Então, olha, eu tô bom passado, ou seja, eu tô muito bom, eu tô muito feliz. Esse é o nosso momento aqui, no dia 25, né? Nós estamos todos muito felizes, nós estamos nos sentindo muito bem, com esse carinho, com o carinho da Arquidiocese para conosco, para a nossa evangelização. Então, que esse título, ele possa não ser de soberba, mas possa ser um título de evangelização. Esse é o nosso pensamento, essa é a nossa ideia. Então, que essa bênção possa chegar até você, chegar à sua família, e a necessidade que você precisa. Um pão espiritual, né, que é o pão que Santo Antônio oferece para você. Várias de nossas imagens aqui tem Santo Antônio segurando um pãozinho. O menininho Deus entrega o pão para Santo Antônio, e Santo Antônio entrega para a pessoa, né? Seja a pessoa necessitada de um pão material, que realmente muitas pessoas estão necessitadas hoje aqui em Brasília, em todo o nosso país, e também o pão espiritual, que também tem muitas pessoas necessitadas. Então, que esse pão espiritual, essa bênção, possa ser como esse pão na sua vida e poder te confortar, te animar, né? Fazer com que você possa enfrentar os desafios da sua vida. O Senhor esteja sempre com você. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor mostre a sua face e se compadeça de você. Que o Senhor volte para você o seu olhar e que Ele te dê a sua paz. Com a intercessão de Santo Antônio, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Paz e bem. A você que nos acompanha, muito obrigada pela companhia. Então já sabe, dia 25 de setembro, às 19 horas, aqui na Paróquia Santo Antônio, a elevação ao santuário. Se você é devoto, venha, participe, vai ser um momento muito bonito na vida da Arquidiocese. A gente se vê no próximo programa. Paz e bem!